Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Deixe tomar assento. Agradeço a Deus pelo privilégio de voltar aqui a esta cidade e também a esta igreja amada que já estivemos aqui alguns anos atrás. E hoje voltamos aqui para cultuar a Deus juntamente com os irmãos. Agradeço ao pastor Paulo, presidente desta igreja, para mim hoje, meu pastor também, nosso líder, e ele nos convidou em Belém na segunda-feira passada para estarmos aqui com os irmãos e aceitamos o convite, reconhecendo que não merecemos, mas agradecemos pelo convite tão honroso e viemos aqui cooperar convosco. Agradeço a Deus pela vida da minha esposa, minhas filhas que me acompanham. E que Deus continue abençoando esta igreja, esse ministério, toda a diretoria, os obreiros, a família do pastor Paulo, a esposa, todos que aqui estão. Trago a saudação da nossa igreja em Birigui. Alguém conhece Birigui? Tem uma mão levantada aqui, né? Interior do estado de São Paulo, lá próximo ao Mato Grosso do Sul. Terra do calçado. Estamos lá na região há 16 anos fazendo a obra de Deus. Convido os irmãos para lermos Mateus capítulo 16, de versículo 18. Hoje é o culto mais importante da igreja, o culto de Santa Ceia. Este é um culto maravilhoso que trazemos à memória o sacrifício que Jesus realizou na cruz do Calvário para perdão dos nossos pecados. Por isso, considero e consideramos o culto mais importante do mês. Com certeza vocês vieram aqui com o coração aberto para adorar ao Senhor, para ouvir a sua voz. E eu quero falar aquilo que está no meu coração, pedindo a Deus, ao Espírito Santo, que coloque em vossos corações a palavra de maneira adequada, para que todos nós saiamos daqui alimentados pela palavra. Diz assim o texto: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Lembrar que Jesus morreu na cruz, ressuscitou o terceiro dia, e enviou no dia de Pentecostes o seu Espírito Santo para inaugurar a igreja. É lembrar de quem somos, onde estávamos e para onde vamos. Nós somos a igreja do Senhor Jesus, a eclésia, que todos que estudam a Bíblia sabem que igreja significa tirados para fora, um povo que foi tirado dentre outro povo. Isso nos remete às reuniões lá na Grécia, quando os cidadãos saíam de suas casas e se reuniam numa praça, e ali em uma assembleia eles tomavam decisões com relação à sociedade em que viviam. Jesus empresta esta palavra, uma palavra grega, eclésia, e Jesus faz uso dela aqui no texto para mostrar que nós somos esse povo que saiu de um outro povo e agora se tornou um povo especial, zeloso, de boas obras. E este povo é a família de Jesus. Este povo é a igreja de Jesus. Lá em Colossenses, no capítulo 1, e o versículo de número 13, diz assim o apóstolo Paulo: Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Paulo está dizendo aqui para a igreja em Colossos
que o nosso Deus, Ele nos tirou de um reino denominado potestade das trevas, e Ele com a sua mão forte foi e nos tirou de lá e nos transportou para um outro reino, o reino do Filho do seu amor, Jesus Cristo, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Então, igreja é um povo especial de Deus aqui na terra. Devemos sempre agradecer ao Senhor pelo fato de nós sermos igreja, de fazermos parte da igreja do Senhor Jesus. Porém, quando falamos em igreja, nós pensamos logo em denominações, em prédios, e essa é a igreja instituição, é a igreja organização, mas a igreja, organismo vivo, que não depende de prédios, de construções. Se nós tivermos bonitos templos como esse, que os irmãos congregam, a gente congrega feliz. Mas se um dia nos tirarem esse templo, por alguma razão, nós continuaremos sendo igreja, porque a igreja somos nós. Pedro escreveu e disse que nós somos pedras vivas deste edifício chamado igreja. Então a igreja é o organismo vivo que o Senhor Deus instituiu e está aqui na terra cumprindo o seu papel. E para nós identificarmos a verdadeira igreja de Jesus, dentre todas as denominações e instituições que existem, para nós conseguirmos identificar qual é a igreja verdadeira, a Bíblia nos dá alguns caminhos, e é sobre isso que eu quero compartilhar com os irmãos nesses minutos que nos são concedidos. Em primeiro lugar, a igreja verdadeira de Jesus é a igreja que está fundamentada em Jesus. Ela tem como fundamento o próprio Senhor Jesus. Nós respeitamos, amamos, falamos do nome dos pioneiros da igreja, no caso da Assembleia de Deus, Daniel Berg, Gunnar Vingre, e outros homens de Deus que passaram pelo Brasil e pelo mundo, e foram construindo tudo isso que nós vemos hoje. Respeitamos estes homens. Respeitamos também os nossos pastores, aqueles que presidem sobre nós, aqueles que nos orientam, nos dão a direção aqui, como servos de Deus, também os respeitamos. Mas vale a pena lembrar aos irmãos que a igreja verdadeira de Jesus, ela não está fundamentada em nenhum nome deste, em nenhum nome de alguém que seja mortal, falível. A igreja verdadeira de Jesus, ela tem como fundamento o próprio Senhor Jesus. Ele é a pedra de esquina, Ele é a pedra angular, Ele é a rocha eterna. E é por isso que durante os séculos e milênios que já se passaram, várias pessoas, impérios, homens poderosos levantaram-se contra a igreja, mas a igreja permaneceu de pé, porque ela está fundamentada em Jesus Cristo, o nosso Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta para a igreja de Corinto, no capítulo 3 da primeira carta, e o versículo 10 diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento. Paulo está dizendo para a igreja em Corinto que ele foi um homem, um missionário, um apóstolo, que ali esteve naquela cidade e colocou um fundamento. E ele diz: outro edifica sobre ele. Ou seja, um vem e estabelece o fundamento, inicia a obra como pioneiro, como missionário. Depois vem outros e vão edificando sobre este fundamento.
Mas o apóstolo Paulo diz: veja como cada um edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento. Olha a palavra dele: ninguém pode pôr outro fundamento além daquele que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E Ele está aqui nesta noite. Quem já sentiu a presença dEle, se puder, levante uma das suas mãos e adore ao Jesus que nos salvou, nos remiu, nos perdoou, e é o fundamento desta igreja. É por isso que Ele disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Quem entra em luta contra a igreja já deve saber de antemão que vai perder, porque a igreja de Jesus, ela é indestrutível, ela é infalível. A igreja de Jesus está posta sobre o fundamento que é o próprio Senhor Jesus. A Ele glória, louvor e adoração. É por isso que o nosso culto tem que ser como este culto que estamos aqui hoje, um culto cristocêntrico. A estrela aqui, com muito respeito, não é o pastor presidente. A estrela aqui não é o pregador. A estrela aqui não é o cantor, o músico ou o grupo musical. Não, a estrela aqui que deve brilhar se chama Jesus. Cristo é o centro das nossas reuniões. Cristo deve ser o centro dos hinos que cantamos. Vivemos numa época em que os hinos são feitos, muitos deles, para agradar o homem, para massagear o ego humano. Porém, na Assembleia de Deus, nós cantamos hinos que adoram a Jesus Cristo. A mensagem deve ser cristocêntrica, porque Ele é o fundamento da igreja. O vento bate do lado direito, bate do lado esquerdo, mas a igreja, como aquele homem que construiu a sua casa sobre a rocha, vem a tempestade, vem o vendaval, vem as lutas, as dificuldades, a igreja continua de pé, porque a rocha, o fundamento, a base é Jesus de Nazaré. Essa é uma das marcas da verdadeira igreja de Jesus. Ela é fundamentada sobre Jesus Cristo, o nosso Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Você já sentiu a presença dele aqui hoje? Estamos de máscara, e eu sei que é difícil fazer isso, e se você não puder, não faça, mas diga para alguém que está ao seu lado: Jesus está aqui. Ele está presente nesta reunião. Aleluia. Aliás, Ele é o centro da história. Mesmo que alguém não creia, não goste de Jesus, ao se assentar num banco de faculdade, de uma escola, ele vai ter que ouvir falar antes de Cristo e depois de Cristo, porque Jesus dividiu a história. Jesus estava na criação de todas as coisas. Jesus esteve no Velho Testamento, na boca dos profetas que falaram sobre Ele, especialmente Isaías, que deu nome a Ele, dizendo que o seu nome é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Se você veio hoje aqui precisando de paz, Ele tem paz ao seu coração. Bendito seja o nome do Senhor. Ele é o fundamento da igreja. Ele é a base de toda a nossa história, de toda a nossa vida. Mas a igreja de Jesus, a verdadeira igreja, além de ter como fundamento o Senhor Jesus, ela é uma igreja que caminha em unidade. A verdadeira igreja de Jesus, ela caminha nesta terra em unidade. Jesus, quando estava dando as últimas instruções aos seus discípulos, antes de ser crucificado, ele faz uma oração no final do seu discurso, no final da sua prédica, e ele, na sua oração, primeiro ora por si mesmo,
pedindo que o Pai lhe desse de volta a glória que estava nele. Ele ora pelos discípulos que estavam junto dele, e ele ora também por nós. Como assim, pastor? Ele ora por nós? Sim. No versículo 20 de João, capítulo 17, diz assim: eu não rogo somente por estes. Jesus está orando, aqui é a oração sacerdotal. E Jesus ora por si mesmo, ora pelos discípulos, e agora na sua oração ele diz ao Pai: eu não rogo somente por estes, ou seja, aqueles que estavam próximos a ele, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim no futuro. Jesus está dizendo: eu estou orando, Pai, por aqueles que ainda hão de crer em mim. A gente fica feliz quando o pastor diz: estou orando por você. A gente fica feliz quando a dirigente do ciclo de oração diz: estou orando por você. A gente fica feliz quando o pai, a mãe, alguém da família diz: estou orando por você. Mas a Bíblia está dizendo que quem orou por nós foi Jesus. Jesus já antevia na sua presciência, ele já sabia que hoje nós estaríamos aqui. Ele já sabia que hoje você estaria aqui para adorar o nome dele. Ele já sabia que hoje você estaria aqui lendo a palavra dele, orando, cantando, louvando, adorando o nome dele. E ele faz uma oração: Pai, eu peço por eles, eu rogo por eles. E alguém pode pensar: mas qual foi o pedido que Jesus fez para nós? E eu estava pensando sobre este texto, e no meu coração vem as seguintes questões. Jesus poderia ter orado, pastor Paulo, e pedido riqueza para nós. Que todos eles, Pai, eu rogo por eles, que todos eles sejam ricos. E isso teria acontecido. Todos nós seríamos ricos. Como alguns pregam a teologia da prosperidade, dando a entender que todo crente tem que ser rico. Se Jesus tivesse orado assim: eu rogo por eles para que todos sejam ricos, todos nós seríamos ricos. Mas eu sei que aqui tem muitos ricos, a cidade é rica, mas nem todos que estão aqui são ricos. Nem todos que estão aqui neste culto têm posses, propriedades, dinheiro no banco. Eu sei que os obreiros devem ter muito dinheiro no banco. Só de olhar assim a gente já sabe, né? Mas Jesus não orou para que nós fôssemos ricos. Jesus poderia ter orado: Pai, eu oro por eles, eu rogo por eles, para que todos eles sejam sãos, não tenham nenhuma enfermidade. Todos nós seríamos sãos, sem nenhuma enfermidade. Mas se eu perguntar aqui quem é doente, quem tem um problema de saúde, é provável, começando por mim, que muitos vão levantar as mãos. E eu também levantarei. Porque neste mundo temos aflições. Jesus falou: no mundo tereis aflições. E nem sempre Ele tira essas aflições. Nem sempre Ele nos livra desses problemas. O apóstolo Paulo é um exemplo disso. Ele tinha um espinho na carne. Não sabemos exatamente o que era, mas provavelmente uma enfermidade. E ele ora, ele pede a Deus que tire aquele espinho na carne. E ele ora por 3 vezes, ele relatou isso. Mas a resposta foi: Paulo, a minha graça te basta. Há problemas que não são tirados da nossa vida, porque na realidade esses problemas são a solução para nós. São esses problemas que nos deixam mais perto de Jesus. Então nem todos receberão a cura, mas se Jesus tivesse orado: eu rogo por eles, para que eles sejam todos curados, ninguém estaria enfermo aqui nesta noite. Jesus poderia ter orado: eu rogo por estes ou por aqueles que hão de crer em mim, para que todos eles sejam bons pregadores, sejam bons cantores, bons músicos. Todos nós seríamos aquilo que Jesus haveria
pedido em sua oração. Mas qual foi o pedido que Jesus fez ao Pai? Olha o que diz o versículo 21. No 20 ele diz: eu rogo por eles que hão de crer em mim. E no 21 está o pedido da oração que ele faz: para que todos sejam um. Eu estou lá em Birigui, mas eu sou um com os irmãos aqui em Poços de Caldas. Será que somos um? Será que isso tem acontecido em nossa vida, em nossa igreja? Será que somos um? Às vezes alguém usado pelo inimigo se levanta para tentar quebrar a unidade da igreja. Mas quem tenta assim proceder e assim procede, na realidade ele que é quebrado. Porque ninguém quebra a unidade da igreja, nós somos um. E Jesus ora: eu rogo para que eles sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós. Não é uma unidade de uma agremiação esportiva, não é uma unidade qualquer outra, de outra instituição, não. É a unidade espiritual, em que nós estamos ligados um ao outro, e juntos estamos em Cristo, e Cristo em Deus, e somos um. Somos o corpo e Ele é a cabeça. Aleluia. E a igreja verdadeira de Jesus é a igreja que caminha em unidade. Quando há unidade na igreja, há batismo com o Espírito Santo. Quando há unidade na igreja, há cura divina. Quando há unidade na igreja, o nome do Senhor é glorificado e há crescimento da obra de Deus. Nós somos um em Cristo Jesus. Se você faz parte deste corpo que é a igreja, levante as duas mãos para o céu. Segura ela levantada um pouquinho e diga: eu sou um, nós somos um. Nós somos um em Cristo Jesus. Nós somos um em Cristo Jesus. O mundo olha para a igreja e sabe que nós somos um. Quando alguém tropeça e cai, nós estendemos as mãos, porque somos um. Quando alguém está chorando, nós choramos junto, porque somos um. Quando alguém está em aflição, nós também nos afligimos, porque somos um. Então a igreja verdadeira de Jesus é a igreja que tem como fundamento o próprio Jesus. É a igreja que caminha em unidade. Mas a igreja verdadeira de Jesus, ela é também cheia do Espírito Santo. Lá em Efésios, no capítulo 5, e o versículo de número 18, os irmãos poderiam citar de cor, mas vamos ler o que Paulo escreveu no capítulo 5 e o versículo 18. E não vos embriagueis com o vinho em que há contenda. E eu quero destacar a segunda parte. Mas enchei-vos do Espírito. A igreja verdadeira de Jesus, ela é cheia do Espírito. Lá em Lucas 24, está escrito, versículo 49, se não me falha a memória, Jesus dá uma ordem aos seus discípulos: olha, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Em Atos capítulo 1, versículo 8, está escrito: mas recebereis a virtude que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E em Atos capítulo 2 se cumpre aquilo que Jesus já havia falado, inclusive dizendo aos seus discípulos: olha, eu vou ao Pai, mas eu mandarei outro Consolador. E lá no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, os irmãos conhecem muito bem o texto e sabem que naquele dia o Espírito Santo foi derramado na vida daqueles quase 120 irmãos que estavam reunidos no cenáculo. Eles aguardavam ansiosamente a esperança, o cumprimento da promessa. Foram vários que começaram aquela campanha de oração, aquele aguardar da promessa,
foram quase 500, mas esse número foi diminuindo e chegou a quase 120 irmãos. Mas, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, o Espírito Santo foi derramado na vida daqueles irmãos. Então a igreja verdadeira de Jesus Cristo é a igreja que é cheia do Espírito Santo. É a igreja que adora o Senhor com fervor. Eu digo sempre lá na igreja onde estamos servindo a Deus, que se alguém não gosta do barulho, do louvor da igreja, do fervor espiritual da igreja, vai ter dificuldade no céu. Porque no céu não vai ter pregação, não vai ter ensinamento bíblico, mas no céu vai ter louvores, adoração a Deus. E o que nós fazemos aqui é apenas um ensaio. O que estamos fazendo aqui é apenas um estágio daquilo que será o céu. O Espírito Santo está com a igreja, ele caminha com a igreja. Mas segundo a palavra do apóstolo Paulo, é necessário que diariamente você se encha do Espírito. Diariamente você busca a presença do Espírito Santo. Aleluia! Ele é a luz que brilha na igreja. O Espírito Santo está entre nós. Ele habita em nós. O apóstolo Paulo diz que nós somos templo e morada do Espírito de Deus. O Espírito Santo esteve no ministério de Jesus. Jesus, ele ao se batizar, recebeu a confirmação do Espírito Santo, que se manifestou em forma corpórea de uma pomba. Jesus entrou um dia numa sinagoga, pegou as escrituras, o livro do profeta Isaías, está registrado em Lucas capítulo 4, e ele começou a ler o que está em Isaías 61, pois o Espírito me ungiu, o Espírito me ungiu. O próprio Jesus precisou da unção do Espírito Santo. O que dirá de nós que estamos aqui nesta noite? Quem deseja a unção, a graça, levante as duas mãos e libere o melhor glória a Deus que você puder. Ele está aqui para nos encher do seu Espírito Santo. Aleluia. Uma igreja sem o Espírito Santo, sem o agir do Espírito Santo. E alguém pode pensar, mas existe isso? Sim. O apóstolo Paulo dá um conselho à igreja em Tessalônica, no capítulo 5, verso 23, se não falha a memória, ele diz: não extingais o Espírito. Extingar o Espírito, não extingais o Espírito, significa não apagueis o Espírito. Não apagueis a influência do Espírito. Não limite a influência do Espírito na nossa vida. E uma igreja sem a presença do Espírito Santo, ela é como um carro muito bonito, muito potente, de última geração, mas sem combustível. Não sai do lugar. O carro, por mais belo que seja, se ele não tiver um combustível para andar, ele não anda. Ele não sai do lugar. E uma igreja sem a ação do Espírito Santo, ela pode ter templos bonitos, corais bonitos, orquestras bonitas, pregadores preparados, cantores preparados tecnicamente, mas é como um carro que não sai do lugar, não gera vida, não gera transformação de vida. Mas eu louvo a meu Deus, porque eu estou na minha casa, na minha igreja, Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Aqui o Espírito Santo ainda tem liberdade para agir. Quem já falou em línguas estranhas hoje? Algumas mãos foram levantadas. Se você não falou durante o culto, você ainda pode falar. Se você não é batizado com o Espírito Santo, Jesus ainda batiza com o Espírito Santo. Ele nos reveste do seu poder. Jesus dá dons para a igreja. A igreja precisa ser cheia do Espírito Santo. Uma igreja cheia do Espírito Santo, a hora
os minutos, as horas do culto passam e a gente nem percebe. No final, a gente diz assim: já está acabando. Foi tão bom, estava tão gostoso. É como a presença de Jesus com os 2 discípulos no caminho de Emaús. Não ardia o nosso coração quando o Espírito Santo está no culto, na vida dos irmãos, agindo com liberdade, como Ele está aqui. Ninguém se preocupa muito com relógio, ninguém se preocupa muito com protocolos humanos, porque o Espírito Santo tem liberdade para agir. Alguém levanta a mão aqui, outro levanta lá, um dá um glória aqui, outro dá um aleluia lá, outro fala em mistério, porque a igreja verdadeira de Jesus, ela é cheia do Espírito Santo. Mas a igreja verdadeira de Jesus, ela está aguardando o grande dia, que está escrito em Filipenses capítulo 3 e versículo 20. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Vamos relembrar: a igreja verdadeira de Jesus, ela tem como fundamento o próprio Jesus, não o homem. A igreja verdadeira de Jesus, ela caminha em unidade. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A igreja verdadeira de Jesus, ela é cheia do Espírito Santo. E por último, dentre outras características, destaquei apenas 4. A igreja verdadeira de Jesus, ela está com os olhos voltados para cima. A nossa esperança não está aqui nesta terra. É claro que queremos que o governo municipal, estadual, federal, queremos que eles vão bem em suas administrações. Oramos pelas autoridades constituídas, respeitamos as autoridades que Deus colocou sobre nós. Mas deixa eu lembrar vocês de uma coisa: a nossa esperança não é aqui na terra. E vou falar agora bem baixinho, só para os irmãos. O pior ainda vai chegar. Biblicamente falando, não vai melhorar. Quando olhamos a escatologia, a doutrina que estuda as últimas coisas, biblicamente falando, não vai melhorar. Vai cada vez espremendo mais. Nós não estamos em paz, humanamente falando, politicamente falando. Por detrás de uma crise sanitária, uma crise da saúde, existe a mão maligna operando. Existe um poder maligno das trevas operando na mente dos governantes. A igreja, ela está sendo vista por aqueles que a odeiam, que não creem em Jesus. E ela está sendo vista com maus olhos por eles, porque eles querem parar a marcha da igreja. Então, biblicamente falando, não vai melhorar, vai piorar para a igreja. Leis são aprovadas quase todos os dias que contrariam a palavra de Deus e nos colocam em dificuldade. Até para falar aqui no microfone, hoje a gente tem que tomar muito cuidado, pensar bem, escolher bem as palavras, porque nós estamos vendo aí pessoas do mundo evangélico, pessoas da mídia, que estão sendo processadas pelo Ministério Público Federal, porque pregaram a palavra, porque falaram a palavra de Deus, porque disseram aquilo que a Bíblia diz. Então, para nós, só vai piorar, espiritualmente falando.
Mas o apóstolo Paulo diz que a nossa cidade, ela não está aqui, ela está nos céus. Jesus estava reunido com os discípulos e ele faz uma promessa em João capítulo 14: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, disse Jesus, credes também em mim. E ele faz uma promessa linda: na casa do meu pai há muitas moradas. Ele não disse há 144 mil, ele não limitou o número de moradas, ele disse há muitas moradas. Número indefinido. Isso quer dizer o quê? Que enquanto alguém levanta a mão e aceita Jesus, já tem uma morada preparada para ele. E eu tenho uma boa notícia para os irmãos: há uma morada, uma casa preparada para mim e para você. Quantos estão esperando este grande dia? Levante as mãos e por alguns segundos adore ao Senhor. Breve Jesus voltará. A igreja lá em Tessalônica, ela estava passando por uma crise, e ela pensava que os irmãos que estavam partindo, morrendo, eles nunca mais seriam vistos, e a igreja entrou em grande tristeza. Aí Paulo, usado pelo Espírito Santo, ele escreve para aquela igreja uma carta. E pode olhar que todo o capítulo da primeira carta aos Tessalonicenses, Paulo termina falando da vinda de Jesus. Todos os 5 capítulos. E quando chega no 4º capítulo, ele diz assim para aqueles irmãos: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, ele condiciona aqui: se cremos. E eu pergunto a vocês: vocês creem que Jesus morreu e ressuscitou? Olhar para a mesa da ceia hoje é exatamente trazer à memória isso: Jesus morreu, mas ao 3º dia ele ressuscitou. E Paulo está dizendo para a igreja: se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. E ele vai relatando: dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor. A esperança do apóstolo era tão grande que ele escreve, ele diz assim: nós, os que ficarmos vivos. Ele esperava Jesus naqueles dias. E ele se inclui usando aqui na primeira pessoa do plural, dizendo: nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Aí ele dá uma palavra que linda, maravilhosa. Ele diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Essa palavra ainda alegra o seu coração? Falar sobre a volta de Jesus ainda alegra o seu coração? Porque em muitos lugares, se você fala que tem um anjo, tem uma chave de um carro, a chave de uma casa, o povo entra em delírio, pula. Mas eu estou falando para vocês que breve Jesus voltará. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com barulho, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqueles irmãos que morreram, o seu corpo foi comido pelo câncer. Aqueles irmãos que morreram, quem sabe, afogados, o seu corpo está no fundo de um oceano, nunca foi encontrado, no fundo de um rio, nunca foi encontrado. Aqueles irmãos que morreram soterrados e nunca foram encontrados, estes, todos eles, neste grande dia, ouvirão a voz do Senhor, e eles ressuscitarão. Aleluia, aleluia. Eles ressuscitarão num corpo, não mais num corpo perecível, não mais num corpo que se cansa, não mais num corpo que fica doente, não mais num corpo que fica envelhecido, mas eles ressuscitarão num corpo semelhante ao corpo de Jesus Cristo, nosso Senhor.
E ele diz: depois nós, diga comigo, nós, porque nós estamos esperando Jesus para estes dias. Então nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aí ele termina dizendo: portanto, meus irmãos, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Eu disse agora há pouco que para a igreja vai ficar pior, mas qual é o consolo da igreja? O consolo da igreja, a consolação para o nosso coração está nesta palavra, que nós subiremos com Jesus. Aquele irmão, aquela irmã que você tem saudade, nós estamos perdendo vários irmãos, várias pessoas. Não sei como está aqui, mas na nossa cidade, vários irmãos, só pastores. Perdemos 2, uma semana passada. Hoje, inclusive hoje, agora há pouco, recebi a notícia que um outro irmão faleceu. Vários irmãos estão morrendo. E a igreja vai ficando saudosa, né? Com saudade. Saudade de um ente querido que partiu. Saudade de um irmão, de uma irmã que já se foi. Você olha no banco, na poltrona, na cadeira, você não o vê mais. E o coração aperta. Mas nesse dia, nós nos reencontraremos. Tem um hino antigo que diz: lá verei meu pai, lá verei minha mãe, lá verei Isaac e Jacó, lá veremos Abraão, Isaac e Jacó, lá veremos o nosso Senhor Jesus, lá veremos aqueles irmãos que já partiram no Senhor. Com autorização do nosso pastor, a igreja se coloca em pé. E você que aguarda este dia, levante as 2 mãos comigo e diga: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Esta é uma das marcas da igreja verdadeira de Jesus. A igreja verdadeira de Jesus, ela está aguardando o grande dia, o dia do arrebatamento. E pode ser hoje. A igreja será raptada desta terra. Paulo diz que é num abrir e fechar de olhos. Ele chama de mistério. Aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Aquilo que é mortal se revestirá da imortalidade. Aleluia! Nesse grande dia, irmãos do Brasil, da América do Norte, da Ásia, da África, de todas as regiões do mundo, eles serão arrebatados, juntamente com aqueles que já dormiram no Senhor. Este dia será glorioso, como diz o hino 300 da harpa cristã: nossa esperança é sua vinda. Vai adorando ao Senhor se você aguarda este dia. Vai ensaiando para o grande dia. Porque quando a igreja subir, imediatamente nós receberemos da mão do Senhor o galardão pelas obras que praticamos aqui na terra. Talvez você diga: olha, ninguém vê o que eu faço, ninguém dá valor ao que eu faço, mas naquele dia o próprio Jesus lhe dará o devido pagamento. Você receberá das mãos do Senhor o devido pagamento. O vosso trabalho não é vão no Senhor, diz a Bíblia. E depois do galardão, a igreja passará 7 anos nas bodas do Cordeiro. Aqui na terra, grande tribulação. Primeira parte, falsa paz. Segunda parte da grande tribulação. Os viventes sofrerão muito, mas a igreja estará no céu. E no final dos 7 anos, nós voltaremos com o Senhor. Ele voltará em Israel. Seus pés pisarão no Monte das Oliveiras. A igreja estará com ele nos ares, cantando o hino da vitória. Lá estará eu, lá estará você. Lá estaremos todos aqueles
que permanecerem fiéis até a morte. Por isso, querido irmão, querida irmã, antes de nós orarmos, eu quero deixar uma palavra aqui de incentivo para você. Não largue de Jesus. Está difícil? Continue com Jesus. Está enfermo? Continue com Jesus. Está desempregado? Continue com Jesus. Aleluia! Não largue de Jesus por nada. Não abandone a sua fé. Tem um hino que diz: se você perdeu tudo nesta vida, mas não perdeu a fé, então você não perdeu nada. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós entramos na Tua presença. A Tua palavra foi falada, Senhor, segundo a Sua orientação. E eu peço a Ti agora, meu Deus, venha colocar no nosso coração a firme esperança de que nós somos verdadeiramente a Sua igreja, e que breve nós iremos morar no céu, breve nós seremos arrebatados. Ó Deus, se há alguém aqui desanimado, anima; se há alguém enfraquecido, fortaleça. Ó Pai, renova o Teu filho, a Tua filha, renova a Tua igreja, aviva a Tua obra, aviva a minha vida, Senhor. Diariamente eu preciso deste avivamento, eu preciso deste fervor espiritual. Nós precisamos da ação do Teu Espírito em nossa vida. Por isso eu te peço, Senhor, aviva a Tua obra. Ah, meu Deus bendito, nós estamos esperando este grande dia, o dia que o Senhor virá buscar a Sua igreja. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém. Deus abençoe os irmãos, tomem seus lugares. Obrigado pela oportunidade, pastor. Deus nesta noite fala com sua igreja de uma maneira especial. Aleluia. Obrigado, pastor Emanuel. Quem lhe trouxe aqui foi o Espírito Santo para falar com a igreja. Nós vamos ouvir a nossa orquestra e os nossos irmãos vão lavar as mãos para a cerimônia da Santa Ceia. Senhor.
Quero convidar a amada igreja para se colocar em pé para a ministração da Santa Ceia. Quero convidar o pastor Emanuel Júnior para ministrar a ceia para nós nesse dia. Meus irmãos, 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23. Agradeço ao pastor pela honra de estar ministrando a ceia do Senhor para os irmãos nesta noite. Diz assim a palavra de Deus: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Amém. A ceia do Senhor é para os membros em comunhão, batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por imersão. Se você ainda não é batizado, procure seu pastor e se prepare para tal, porque você está perdendo uma grande bênção, que é fazer parte da igreja do Senhor e parte da ceia do Senhor. Nós vamos orar pelo pão e orar pelo cálice. Já vamos fazer oração pelos dois elementos que simbolizam o corpo de Jesus Cristo e o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai bendito e santo, estão aqui nesta mesa preparada com tanto carinho e dedicação os dois elementos, ó Pai, o pão, que simboliza o corpo de Jesus Cristo, teu amado Filho, que sofreu lá na cruz do Calvário, para nos dar hoje a vida eterna, a salvação, o perdão dos nossos pecados. Da mesma forma, Senhor, o cálice contendo o suco da uva, que representa o sangue de Jesus, teu amado Filho, que foi vertido lá na cruz, para a remissão dos nossos pecados, para o perdão, Senhor, de todos nós que aqui estamos e todos quantos reconhecem a Ti como Salvador. Que os Teus filhos, ao receberem estes elementos e deles participarem, recebam a alegria do céu, renovo espiritual. Tu podes curar enfermidades neste momento. Tu podes batizar com o Espírito Santo. Senhor, nós consagramos a Ti este pão e também os cálices, em nome de Jesus. Amém. Fechar os olhos, vi meu Salvador na cruz. Comecei a imaginar a dor do meu Jesus. Vi meu Jesus ser humilhado e o
meus cravos preparados para seus pés e suas mãos. E ali eu chorei amargamente ao saber que aquele escravo que pregava era chorar, conhecendo este amor que fez meu Jesus se humilhar e sofrer tamanha dor. Sei que eu nada mereço, mas foi pago um alto preço pela minha redenção. E ali meu Jesus foi humilhado, por amor sofreu calado, pra me dar a salvação. E aquela cruz era minha, mesmo sem eu existir, eu já estava ali, presente no coração de Jesus. E aquela cruz era minha, mesmo sem eu existir, eu já estava ali, presente no coração de Jesus. E aquela cruz era minha, mesmo sem eu existir, eu já estava ali, presente no coração de Jesus. No coração de Jesus.